Boa tarde, queridos amigos, queridas amigas, sejam todos bem-vindos a mais uma live aqui no meu canal no YouTube. Uma alegria poder cumprimentá-lo nesse domingo, né, chamado Domingo de Páscoa. E a gente vai estar juntos aí para refletir um pouquinho a respeito dessa data, do seu significado. E nós vamos nessas tardes de domingos que estamos estudando a respeito do calendário de Deus, a cada domingo estudarmos um período profético. E hoje, nada mais oportuno do que estudar a profecia das 70 semanas de Daniel capítulo 9, porque esta profecia de Daniel capítulo 9, ela aponta para eventos importantes da história do plano da salvação, inclusive para a data da morte de Jesus. E hoje nós vamos estudar um pouquinho a Bíblia para chegarmos a conclusões extraordinárias. A palavra de Deus, séculos antes da vinda de Cristo, já marcava o ano, o mês, o dia e a hora da sua morte. Então, quero convidar você a tomar a sua Bíblia, a minha já está comigo aqui, e nós juntos vamos estudar hoje esta profecia extraordinária de Daniel, capítulo 9, a profecia das 70 semanas. Deixa eu ver se eu ajusto aqui um pouquinho a câmera. Isso aí. A profecia das 70 semanas. Este é o tema que vamos estudar. Pegue sua Bíblia, abre em Daniel 9 e vamos então fazer uma viagem na palavra de Deus. Uma saudação carinhosa a todo mundo que está chegando por aqui, viu? Boa tarde, pessoal de Lisboa, lá em Portugal, mais uma vez conectados com a gente, sejam bem-vindos. Temos aqui a Sônia Queiroz, a Armanda Marinho Faria, Márcio Antônio Brandão, e tantos outros que estão chegando por aqui. Um abraço para o Rio Branco, capital do Acre, pessoal conectado com a gente aí, um abraço, Márcia Antônia Brandão, um abraço também para o pessoal, Valentina de Matos, Ana Lúcia Soares, a Leidiane Paixão, Diógenes Nogueira, de Macarajá, ou Maracajá, Santa Catarina, abraço, Diógenes, seja bem-vindo aqui também. Que bom ter todos vocês aí para esse momento de estudo da Palavra de Deus. Todos os domingos à tarde, a gente está se reunindo para estudar um pouquinho uma profecia da Bíblia. Nesses domingos à tarde, estamos estudando sobre o calendário de Deus. Você sabia que Deus, em sua palavra, ele colocou várias datas, vários eventos que teriam lugar no futuro, e esses eventos aconteceriam ao longo da história humana. Então, nós começamos lá com o cativeiro do Egito, né? Depois fomos para o cativeiro babilônico, e agora chegamos aí. Lá em Babilônia, Daniel recebe a revelação do anjo, né? Deus revela através do anjo, e o anjo tornou conhecido a Daniel uma profecia que falava sobre a data da vinda do Messias. E é precisamente essa profecia que eu quero convidar você a nós juntos estudarmos agora. Minha Bíblia já está aqui, espero que você já tenha a sua em mãos, e antes de abri-la, nós vamos orar mais uma vez, pedindo a bênção de Deus para o estudo. Vamos orar? Pai querido, muito obrigado por estarmos reunidos mais uma vez para estudarmos a Tua Palavra. Que o Teu bom e Santo Espírito nos acompanhe agora, nos faça compreender a Tua vontade e nos ajude, Pai, a compreendermos esta profecia maravilhosa que fala sobre a vinda de Cristo, o seu sacrifício na cruz do Calvário. Cuida de todos nós. Oramos em nome de Jesus. Amém. Pois bem, já estamos aí com centenas de amigos conectados para mais esta live, e nesse domingo de Páscoa, né, como é chamado aí, domingo de Páscoa. E a gente vai juntos estudarmos mais um tema da Palavra de Deus nesse domingo de Páscoa. Deixa eu só fechar aqui um arquivo aqui do cronômetro e colocar aqui assim. Ok. Eu quero partilhar com vocês o PowerPoint que eu preparei para hoje, mas antes de partilhar esse PowerPoint, eu quero aproveitar e convidar você para se inscrever aqui no meu canal. Se você não é inscrito ainda, por gentileza, se inscreva agora, tá? Ative o sininho, deixe o seu like. Não deixe de se inscrever para você estar a par de todas as novidades que a gente posta aqui no canal. Eu estou postando vários vídeos ao longo da semana, tem vídeos sobre profecias,
temos uma corrente de oração nas quartas-feiras à noite, tem o vídeo da lição da Escola Sabatina toda terça à noite, e você, quando ativa o sininho, você fica recebendo essas novidades para você não perder nada, tá bem? Feito aí o convite para você se inscrever no canal, já oramos. Eu queria partilhar com você agora o PowerPoint que eu preparei para que nós estudássemos agora esse tema tão especial, né? Estamos hoje aí num domingo de Páscoa, onde o mundo cristão celebra o sacrifício de Jesus. Nessa semana é chamada de Semana Santa, né? E nós tivemos várias programações em muitas igrejas alusivas à Semana Santa. Na sexta-feira, chamada Sexta-feira Santa ou Sexta-feira da Paixão, quando se celebra ou se comemora a morte de Jesus, né? Eu digo celebra e comemorar porque foi um evento que nos trouxe esperança e vida eterna, né? É por isso que a gente celebra a salvação maravilhosa que Deus nos ofertou. Ontem foi o chamado Sábado da Aleluia, né? Pelos católicos especialmente, e hoje, o domingo de Páscoa, onde as pessoas estão aí, muitos, né, confusos com relação a chocolates, ovos de chocolate, coelhos de Páscoa. Isso são coisas que vieram para atrapalhar a importância e a beleza da data, mas foi no domingo que Jesus ressuscitou e ele tornou-se, né, a nossa Páscoa. Cristo é a nossa Páscoa, diz Paulo. E hoje vamos entender um pouquinho mais a respeito da verdadeira Páscoa, do grande sacrifício que Jesus fez por todos nós, e vamos olhar para uma profecia que vai apontar o ano, o mês, o dia e a hora da morte de Jesus. E mais uma vez, nós ficaremos maravilhados com a forma como Deus conduz a história da salvação. Tá bem? Então vamos aqui. Através das profecias, Deus descortinou o futuro para seu povo. Então, antes que Deus agisse na história, Deus sempre revelava por boca de profetas o que ele iria fazer. Amós, né, diz para nós, eu acho que 3:7, se não me falha a memória, que certamente o Senhor Deus, ou é 2:7 ou é 3:7, certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar os seus segredos aos seus servos, os profetas. Então Deus, ele age na história, mas ele não surpreende seu povo, ele sempre avisa através da profecia a sua ação. E ainda que a volta de Cristo, que é o maior evento que nós estamos aguardando, surpreenda muitas pessoas, não é que elas não sabiam que Jesus voltaria, mas é porque elas não fizeram o devido preparo, por isso serão surpreendidas. Mas eu e você não precisamos ser surpresos por nada se nós confiamos na palavra profética. E em Daniel, capítulo 9, nós temos uma profecia que marca a data da morte de Cristo. E essa profecia que eu queria estudar com vocês, aproveitando hoje aí o momento que a gente está vivendo, no domingo de Páscoa, quando todo mundo se volta para essa data de forma interessante. Vamos começar com Daniel 9, verso 24. Abriu aí a sua Bíblia, Daniel capítulo 9, verso 24. O profeta escreveu, aqui é o anjo falando com Daniel, né? 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo, sobre a tua santa cidade, para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna, para selar a visão e a profecia e para ungir o santo dos santos. Então aqui aparece para nós esse período profético de 70 semanas. Bom, quando nós estudamos profecia, a gente deve entender que cada dia profético representa um ano literal. Cada dia em profecia representa um ano literal. Mas, pastor, como é que a gente sabe disso? Onde a gente pode descobrir isso? Bom, vou dar 2 textos para vocês. Eu não vou ler os textos agora, para ganharmos tempo, mas eu vou citar os textos e depois você confere aí. É Números 14, 34, Números 14, 34, e Ezequiel 4, 6 e 7. São 2 textos da Bíblia onde nós usamos para aplicar o princípio de interpretação profética dia a ano, quando cada dia em profecia equivale a um ano literal. Então, vamos voltar aqui. O anjo diz para Daniel, Daniel, 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo. Daniel era judeu. Então, Deus está aqui dando uma profecia para o povo judeu, para o povo de Deus do Antigo Testamento.
Agora, 70 semanas, se cada dia em profecia equivale a um ano, então eu tenho que fazer a seguinte conta: 70 vezes 7, porque são 70 semanas, cada semana com 7 dias. Então, 70 semanas equivalem a 490 dias. Agora, aplicando o princípio profético, dia-ano, de Números 14, 34, e Ezequiel 4, 6 e 7, nós chegamos, então, a 490 anos. Então, Deus está dizendo, através de um anjo para Daniel, que o povo judeu teria 490 anos. Para quê? Eu volto no texto. Para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna, para selar a visão e a profecia e para ungir o Santo dos Santos. 6 coisas. Em síntese, essas 6 coisas, elas significam que o povo judeu teria esse tempo para que eles se arrependessem de seus pecados e abandonassem a idolatria de forma especial, que era o pecado que os havia levado para o cativeiro babilônico. Então, Deus promete aqui em sua palavra que daria 70 semanas ou 490 anos de graça para o povo judeu. Bom, para que eu localize esse período na história de Israel, eu preciso saber, então, quando ele começa. Nós estamos aqui com o profeta Daniel, no capítulo 9, isso nos leva ao 6º século antes de Cristo. Mas quando foi que esse período começa a contar? É aqui, no verso 25, que o anjo vai explicar para Daniel o evento que deveria marcar o início da profecia, do cálculo profético. O anjo disse assim para Daniel: Daniel, sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até ao ungido, ao príncipe, 7 semanas e 62 semanas, e as praças e as circunvalações se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Pois bem, o início do verso 25, ele mostra para mim e para você qual é o evento histórico que assinalaria o início das 70 semanas ou 490 anos de graça que Deus daria à nação judaica para que eles se arrependessem. A ordem para restaurar, ou desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém. Vamos lembrar um pouquinho os fatos históricos desse momento? Deixa eu baixar um pouquinho aqui. Daniel, ele está cativo em Babilônia. O cativeiro babilônico durou 70 anos. Nós vimos isso semana passada. Se você perdeu essa live do domingo passado, aqui mesmo no canal você tem essa live aí, o cativeiro babilônico. Não deixe de assisti-la depois, tá? Vou deixar aqui a indicação depois. Então, esse cativeiro, que durou 70 anos, foi lá que Daniel recebeu as revelações para compor, para escrever o seu livro. E então o anjo disse para ele: olha, quando sair a ordem para restaurar e edificar Jerusalém, porque vocês vão voltar, vocês vão sair de Babilônia, como Deus disse para vocês, por boca do profeta Isaías e Jeremias. Vocês vão ficar aqui 70 anos, vocês irão voltar. Agora, quando sair esta ordem, é que vai começar a contagem no período profético. Aí vão se passar 7 semanas, 62 semanas, e eu já explico para você o que é isso aí. Mas desde a saída da ordem até o ungido ao príncipe, vão se passar 7 semanas e 62 semanas. Então, ungido aqui, o príncipe, é uma referência ao Messias, à vinda de Cristo a essa terra. Agora, quando é que saiu esta ordem para restaurar e edificar Jerusalém? Eu vou aqui pegar a minha Bíblia, você pode pegar a sua, e eu quero convidar você para ir aqui para Esdras, o livro de Esdras. E aqui no capítulo 1 de Esdras, você vai encontrar o subtítulo, O Decreto de Ciro. Viu aí? Esdras capítulo 1, o decreto de Ciro. No capítulo 2 tem a lista daqueles primeiros judeus que voltaram da Babilônia. Então, Ciro é o homem apontado na profecia para dar fim ao cativeiro babilônico. E então Ciro é quem autoriza os judeus, após 70 anos de escravidão, voltarem então para Jerusalém. E lá eles deveriam edificar Jerusalém e o templo, conforme a profecia estava indicando. Só que, olhando para a história,
o decreto de Ciro não é o único que envolveu a reconstrução, a restauração, a edificação de Jerusalém. Aqui no livro de Esdras, no capítulo 6, Esdras capítulo 6, você vai encontrar aqui, ó, o subtítulo, o decreto de Dario. Quem era Dario? Era um rei medo-persa que veio após Ciro. Então, Ciro foi quem autorizou o povo a voltar para Jerusalém e começar a reedificar a cidade. Quando eles começaram, eles encontraram forte oposição, especialmente de um povo samaritano. Então, eles agora queriam atrapalhar as reconstruções da cidade e do templo, que Nabucodonosor havia destruído. Então, quando eles apelam para o rei Dario vai ver nos anais, nos documentos reais, se de fato esse povo judeu tinha uma autorização por parte de algum rei medo-persa para fazer a obra que eles estavam fazendo. E ele encontra o decreto de Ciro. E o que faz Dario? Ele confirma, ele reafirma o decreto de Ciro e continua autorizando a reconstrução da cidade e do templo. Então, o decreto de Dario, de Esdras, capítulo 6, é o segundo decreto que envolve a reconstrução da cidade de Jerusalém. Mas há um terceiro, e aqui no capítulo 7, você tem Esdras, capítulo 7, Artaxerxes envia Esdras a Jerusalém. Aqui você tem Artaxerxes, um outro rei da Medopérsia, mais uma vez promulgando também um decreto para que o povo continuasse. Inclusive, ele enviou Esdras, o autor do livro que eu estou lendo, para Jerusalém e, junto com Neemias, eles participaram da reconstrução da cidade e do templo. Então, você encontra na Bíblia 3 decretos envolvendo a restauração e a edificação de Jerusalém. Qual deles nós vamos usar para servir de base para o início da profecia? Bom, como os decretos foram um se juntando ao outro, são cumulativos, nós devemos entender que a restauração final de Jerusalém, ela só aconteceu por causa do terceiro decreto de Artaxerxes. Então, é esse terceiro decreto que nós temos que usar como marco da profecia. Agora, a Bíblia tem um verso muito curioso, e eu queria ler com vocês, aqui em Esdras, capítulo 6, que nos ajuda a entender por que de usar o terceiro decreto. No versículo 14, lê comigo aí, Esdras, capítulo 6, verso 14. Olha o que diz Esdras 6,14. Os anciãos dos judeus iam edificando e prosperando, edificando aqui a cidade e o templo, e prosperando em virtude do que profetizaram os profetas Ageu e Zacarias, filhos de Ido. Edificaram a casa e a terminaram, agora escuta, segundo o mandato do Deus de Israel, segundo o decreto de Ciro, de Dario e de Artaxerxes, reis da Pérsia. Então você encontra num único verso, aqui em Esdras 6,14, a ordem para que os 3 decretos que envolviam a reconstrução da cidade. Inclusive, a Bíblia começa dizendo por ordem do Deus de Israel. Primeiro foi o próprio Deus quem ordenou. E agora Deus usou esses monarcas da Pérsia para que eles apoiassem seu povo na reconstrução da cidade. Se é o terceiro decreto que nós vamos usar como marco inicial da profecia, então é o decreto de Artaxerxes, Esdras capítulo 7. E esse decreto pode ser datado em 457 a.C. Então, hoje nós temos aí vários documentos que provam exatamente isso. Eu tenho aqui na minha biblioteca um livro muito interessante que fala justamente a respeito desses períodos proféticos, especialmente desse decreto de Artaxerxes. Você pode depois consultar essa obra, né, de Juarez Oliveira, A Glória do Adventismo, muito bom material, que vai te ajudar. Não estou vendo ele aqui tão rápido, queria até mostrar para vocês, mas esse material é um material muito especial para ajudar você a compreender melhor esse assunto, tá bem?
Não sei se está aqui por perto aqui comigo. Não está aqui, mas aí está, né? A Glória do Adventismo. Você pode encontrar esse material aí na internet, e ele também é um material muito especial. Existe também, do próprio Juarez, um livro mais ao ponto, de Juarez Oliveira, onde ele trata aí sobre os períodos proféticos, justamente de Daniel, né, capítulo 9. Você pode, ele está em inglês, né, e ele pode também ser uma ferramenta muito boa para o seu estudo. Então, 457 é a data que nós temos apontado para o início desse período profético. Agora, se você viaja 70 semanas ou 490 anos a partir do decreto de Artaxerxes, que foi 457, você vai chegar em que ano? Você vai chegar no ano 34. 34, viu? Isso quer dizer que foi no ano 34 da era cristã que nós temos aqui o final das 70 semanas ou dos 490 anos de graça para o povo de Israel, certo? Então, começando em 457, viajando 490 anos, chegaremos então ao ano 34. Pois bem, foi no ano 34 que termina o período profético. Eu vou dizer para você daqui a pouquinho que evento histórico assinalou o fim desta profecia. Volta para o texto, Daniel 9, 25. Volta para a Bíblia. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, 457, decreto de Artaxerxes, até ao ungido, ao príncipe. Quem é ungido em Daniel? Quem é esse príncipe? É o próprio Cristo. A palavra ungido aqui é o Messias. Então, até o Messias se passariam quanto tempo? O texto explica. 7 semanas e 62 semanas, e as praças e as circunvalações se reedificarão, mas em tempos angustiosos. O que fez o anjo Gabriel aqui? O anjo, ele separou as 70 semanas ou 490 anos em 3 blocos. 7 semanas, 62 semanas, e aí faltou uma, que nós vamos ver daqui a pouquinho. Então, ele separou em 7 semanas, 62 semanas, e depois vem mais uma semana para dar 70. Quando se passassem 7 semanas, ou 49 anos, algum acontecimento teria lugar. Quando se passassem 62 semanas, ou 434 anos, o Messias apareceria. O que é que aconteceu no final dos 49 anos? Saindo aqui de 457, nós vamos viajar primeiro 7 semanas. E viajando 49 anos, nós vamos chegar ao ano 408. E o que é que aconteceu no ano 408? Ficou pronta a reconstrução civil de Jerusalém. Aqui terminou uma parte dessa reconstrução muito especial. Então, o ano 408, ele é um ano que assinala a conclusão dessa reconstrução. Agora, quando se passassem mais 62 semanas ou 434 anos, apareceria o ungido. Agora, quando é que Jesus foi ungido ou se tornou o ungido? Quando ele foi ungido pelo Espírito Santo. E quando é que Cristo foi ungido pelo Espírito Santo? Na data do seu batismo. Você está lembrado que Jesus foi lá para o Rio Jordão, e aqui está uma foto que eu tirei lá no Rio Jordão. Isso aqui é uma foto do próprio Rio Jordão. Muito especial esse momento que eu passei aí, e foi nesse rio, no Rio Jordão, que Jesus se dirigiu para ser batizado por imersão por João Batista. Então, a profecia de Daniel disse que quando se passassem 7 semanas mais 62, Jesus apareceria. Ele seria o ungido. E ele foi ungido por Deus ou pelo Espírito Santo ao ser batizado. Agora, Daniel 9:27 continua dizendo: ele, o Messias, fará firme aliança com muitos por uma semana, mas na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de
manjares. Guarde esse verso. O Messias vai ser ungido pelo Espírito Santo e vai fazer aliança por uma semana. Cristo foi batizado exatamente no ano 27, porque 483 anos depois do decreto de Artaxerxes, nós chegamos ao ano 27, que é o ano do batismo de Cristo. Agora, ele batizado faria aliança com muitos por uma semana. Se você está no ano 27 e viaja uma semana, ou 7 anos, você vai chegar ao ano 34. No ano 34, terminou as 70 semanas de oportunidade para o povo de Israel. Então, Cristo foi batizado no ano 27. Agora, deixa eu interromper um pouquinho aqui o meu PowerPoint e voltar para você aqui com uma coisa muito interessante, né? Você pode perguntar assim, mas pastor, peraí, Jesus foi batizado no ano 27 da era cristã, mas ele não batizou-se com 30 anos? Lucas não diz isso? Lucas diz, Jesus tinha cerca de 30 anos ao ser batizado. Agora, por que ele tinha 30 anos e é o ano 27 ainda? Bom, essa é uma dúvida que muitas pessoas têm. Eu vou tentar explicar brevemente para você. A era cristã, como nós conhecemos, o antes e depois de Cristo, é um tipo de cálculo em termos recentes. Isso se remonta lá ao 11º, 12º século. Quem inventou o computo da era cristã foi um monge chamado Dionísio Exíguo. Ele queria datar exatamente o nascimento de Cristo. E ele começou a estudar os calendários dos povos antigos, e ele chegou à conclusão de que Jesus nasceu no ano 753 da fundação de Roma. Então, o ano 753 da fundação de Roma, ele considerou o ano zero. E o ano 754, ou 752, como nós contamos hoje, seria o ano 2 da era cristã e aí por diante. Acontece que Dionísio Exíguo, ao inventar o calendário cristão, né, ao datar o nascimento de Cristo, ele errou por cerca de 2 ou 3 anos. É por isso que Jesus é batizado no ano 27, mas ele já está com 30 anos. E ele morre no ano 31, mas já está com 33 anos. Então, essa diferença do ano para a idade de Cristo se deve a esse erro de cálculo da era cristã de Dionísio Exíguo. É verdade que esse calendário nos ajudou tremendamente e o mundo quase que 100% abraçou esse calendário cristão. E hoje nós estamos vivendo aí a Páscoa do ano 2021 da era cristã, ou seja, 2021 anos do nascimento de Cristo. Então, esse calendário, ele não é 100% exato por causa disso. Agora, por que nós sabemos que Jesus batizou-se no ano 27? Porque diz Lucas que ele se batizou no 15º ano de Tibério César. E o 15º ano de Tibério César é o ano 27. Então, historicamente, a gente prova o ano 27, Jesus é batizado nele, mas Jesus já estava lá com os seus 30 anos de idade. Entendeu? É por isso que, às vezes, muitas pessoas fazem aí confusão com relação aí a essa discrepância que aparece aí nos cálculos. Então, no ano 27, Jesus foi batizado, fez aliança com muitos, com a nação judaica, por mais uma semana ainda. Por quê? Porque os judeus teriam até o ano 34 para se arrependerem, de acordo com Daniel 9:24. Você está lembrado das orientações de Cristo que ele deu aos discípulos, quando ele disse assim, eu vos enviei senão as ovelhas perdidas da casa de Israel? Jesus queria que seus discípulos focassem nos judeus. Por quê? Porque faltava apenas agora uma semana ou menos que isso, ou exatamente, uma semana ou menos que isso, para que terminasse esse período de graça de 70 semanas. É por isso que Jesus falou para os discípulos, vocês não vão atrás dos gentios, vocês não entrem em casa de samaritanos, mas de preferência procurai pelas ovelhas perdidas da casa de Israel. Jesus queria que os judeus fossem advertidos antes que terminasse o período de graça. Pois bem, Jesus foi batizado no ano 27, conforme está aqui no nosso slide. Agora, ele fez aliança com muitos por uma semana, o que nos leva ao ano 34. O que é que aconteceu no ano 34 que deu fim às 70 semanas de oportunidade à nação judaica?
o apedrejamento de Estevão. Depois você confere aí, Atos capítulo 7, lá no finalzinho dos versos. Atos capítulo 7 registra o momento em que Estevão é apedrejado. Quando Estevão faz ali diante do Sinédrio seu último sermão, ele apela o coração dos membros do Sinédrio. Ele fala do Cristo que eles haviam crucificado, mas ao invés deles aceitarem a Cristo como Salvador, o que eles fazem? Eles matam Estevão apedrejado. E Estevão foi apedrejado exatamente no ano 34, no final das 70 semanas de graça dadas ao povo judeu. Então, as 70 semanas se iniciam com o decreto de Artaxerxes, 457, e se estendem até o ano 34, com o apedrejamento de Estevão. Agora vamos para um último detalhe da profecia. Olha o que diz aqui agora, Daniel 9:27, mais uma vez. Ele fará firme aliança com muitos por uma semana, mas na metade da semana fará cessar o sacrifício contínuo e a oferta de manjares. Como é que Jesus deu fim ao sistema de sacrifícios do Antigo Testamento? Morrendo sobre a cruz. E quando ele morre sobre a cruz? Na metade da última semana. Se você está no ano 27 e a semana vai até o ano 34, 3 anos e meio depois do ano 27 é o ano 31. E o que aconteceu no ano 31? Jesus morreu. Jesus foi crucificado. Então, quando Cristo morre no ano 31, ele está cumprindo todas as especificações da profecia e todos os animais que apontavam para a morte dele têm agora o seu cumprimento na morte do Calvário. Então, chegamos a um texto-chave do nosso estudo de hoje. Por isso eu intitulei Domingo de Páscoa. E você vai entender agora uma coisa muito bela que a palavra de Deus nos ensina. Em Êxodo capítulo 12, você tem a instituição da Páscoa. Foi lá por ocasião da 10ª praga, enquanto Moisés liderava o povo saindo do Egito para Canaã. Agora, olha o que diz aqui os versículos 1 a 3 e o verso 6. Orientações de Deus a Moisés. Ora, o Senhor falou a Moisés e a Arão na terra do Egito, dizendo: Este mês será para vós o princípio dos meses. Este vos será o primeiro dos meses do ano. O que significa isso? Que o primeiro mês do calendário de Israel era o mês da Páscoa. Verso 3. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: Ao 10º dia deste mês, tomará cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada família. Verso 6. E o guardareis até o 14º dia deste mês, e toda a assembleia da congregação de Israel o matará à tardinha. Deixa eu explicar melhor para você o que eu acabei de ler. No 10º dia, o cordeiro era separado. No 14º dia, à tardinha, próximo ao pôr do sol, algumas Bíblias falam no crepúsculo da tarde, o cordeiro pascal deveria ser morto. Que dia? 14º. Esse cordeiro deveria ser preparado, assado, preparava-se os pães asmos, as ervas amargas, e na noite do dia seguinte, porque de acordo com a Bíblia, o dia começa ao pôr-se o sol, então em cada pôr do sol termina um dia e começa outro. Na noite do dia seguinte, a carne do cordeiro pascal deveria ser comida. Então, ela era comida no dia 15. Lá na Páscoa, a primeira Páscoa que Moisés celebrou com os israelitas, eles comeram a Páscoa por volta da meia-noite, porque foi aí que eles saíram do Egito, quando caiu a 10ª praga, que foi a morte de todos os primogênitos. E então Deus orientou Moisés para que conduzisse o povo para fora do Egito. Agora, volta aqui para o meu slide. Aqui está a última semana do nosso Salvador Jesus. Estamos vivendo a ocasião da Páscoa, onde nós celebramos essa última semana. Olha para mim aqui. Dia 10 daquele primeiro mês do calendário judaico, que era o mês de Abib, eles chamavam assim, né? O mês de Abib. Ele aparece com outro nome na Bíblia também, né? Abib ou Nissan. Então,
Nesse primeiro mês, no 10º dia, o cordeiro deveria ser separado. No 14º, morto, e no 15º, a carne deveria ser comida. O que aconteceu na última semana de Cristo? Ele cumpriu toda a tipologia da festa da Páscoa. Ele cumpre cada detalhe. No dia 10, foi um domingo. Olha o que diz, olha o que aconteceu naquele domingo, dia 10 de Abib. Jesus entrou montado num jumentinho na cidade de Jerusalém. A escritora Ellen G. White confirma esta informação no livro Desejado de Todas as Nações, página 569. Ela diz assim: foi no primeiro dia da semana que Jesus fez sua entrada triunfal em Jerusalém. Então aqui está a cena, Jesus entrando na cidade de Jerusalém. E ali, todas as multidões estavam aclamando: Hosanas ao que vem em nome do Senhor. Eles colocavam suas roupas ali, ramos de palmeiras, né, folhas de palmeiras, para que o jumento pisasse. Toda a cidade entrou em alvoroço, diz a Bíblia. Por quê? Porque eles queriam agora coroar Jesus como o novo rei. E eles esperavam que esse novo rei colocasse os judeus como cabeça, mais uma vez, do mundo e tirasse os romanos do poder. Então eles clamavam: Hosanas ao que vem em nome do Senhor. Mas, quando chegou a hora em que eles esperavam coroar Jesus, o que é que aconteceu? Cristo desapareceu. Ele não aceitou ser coroado. O livro Desejado de Todas as Nações, na página 571, diz assim: enquanto o povo estava reunido em Jerusalém para a celebração da Páscoa, ele, o Cordeiro de Deus, representado pelos sacrifícios simbólicos, voluntariamente se pôs de parte como oblação, ou seja, como sacrifício. Então Cristo, naquele domingo, assim como o Cordeiro Pascal era separado no dia 10, foi no dia 10, domingo, que Jesus se separou para o sacrifício, para cumprir o papel de ser o Cordeiro de Deus. Segunda-feira foi dia 11, terça 12, quarta 13, quinta 14. Na quinta-feira, Jesus diz assim para os seus discípulos: peçam um cenáculo emprestado, vão e preparem a Páscoa. E eles prepararam a Páscoa. Quando chegou, eles mataram o cordeiro pascal na tarde de quinta-feira, ao crepúsculo da tarde, à tardinha, como eu li para vocês há pouco, eles prepararam a carne desse animal e eles então se reuniram para a celebração da Páscoa. Aqui está a palavra de Cristo em Lucas 22, né? Chegou o dia da festa dos pães asmos. A festa dos pães asmos é o primeiro dia, é a Páscoa, porque eles comiam o cordeiro pascal com os pães asmos, com pães asmos. A festa de pães asmos durava 7 dias, e o primeiro dia coincidia com a Páscoa. A quem importava comemorar a Páscoa, como o texto está dizendo. Jesus, pois, enviou Pedro e João, dizendo: ide preparar-nos a Páscoa para que comamos. Então, Pedro e João foram preparar uma Páscoa, e agora nós estamos aqui, no momento em que Jesus está com os discípulos para celebrar a última Páscoa. Estamos agora em João capítulo 13. E Jesus diz assim em João 13: há muito desejei comer convosco esta Páscoa. E por que Jesus desejava há muito tempo comer? Porque seria a sua última Páscoa. Então ali estava sobre a mesa o cordeiro pascal, morto, e ali estava o cordeiro vivo, o tipo e o antítipo. Então Cristo estava ali para cumprir as especificações da profecia. E o que aconteceu em seguida, depois da ceia? Ele foi traído por Judas com um beijo, ele foi preso, torturado, injustamente condenado, e às 9 da manhã ele foi crucificado. Às 3 da tarde, ele morreu. Deixa eu chamar a sua atenção para os detalhes. Daniel diz que o Messias faria aliança com muitos por uma semana. Daniel 9, 27. Se a última semana do período profético de 70 começa no ano 27 e termina no ano 34, a metade é o ano 31. Então a Bíblia dá para você e para mim o ano da morte de Jesus. Dá também o mês.
Qual seria o mês? Seria o mês da Páscoa. Porque Jesus morreria na metade da última semana. E a metade do ano coincidia justamente com a Páscoa. A metade desse período de 7 anos coincidia com a Páscoa. E a Bíblia também nos dá o dia. Qual dia? Ele morreria no 15º dia, no dia em que a carne era comida. E ele foi crucificado às 9 da manhã e às 3 da tarde ele morreu. Ele passou 6 horas numa cruz. Por que foi crucificado 9 da manhã? Porque era a hora que o cordeirinho morria no santuário, o sacrifício contínuo. Por que ele morreu 3 da tarde? Porque era a hora que o sacrifício da tarde acontecia, o cordeiro contínuo, o sacrifício contínuo. Então, Cristo morreria no ano 31, no mês da Páscoa, no dia 15, às 3 da tarde. Foi assim que a profecia marcou todos os detalhes. Mas deixa eu fazer uma pergunta retórica para você agora. Pastor, o Cordeiro Pascal não morreu no dia 14? Por que Jesus não morreu no dia 14, e sim no dia 15? Porque na cruz, no sacrifício da cruz, Jesus não é Cordeiro Pascal. Ele é Cordeiro Pascal na ceia. É por isso que Paulo diz, Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. Mas referindo-se à ceia, quando ele fala ali do procedimento da ceia. E quem é Jesus, então, na cruz? Moisés escreveu em Deuteronômio 21, se um homem tiver cometido um pecado digno de morte e for morto, e o tiveres pendurado no madeiro, e o que for pendurado no madeiro é maldito de Deus. Quem é que era pendurado no madeiro? O maldito de Deus. O apóstolo Paulo pega esse texto de Moisés e em Gálatas 3:13 ele diz, Cristo nos resgatou da maldição da lei. Qual é a maldição da lei? A morte. Fazendo-se maldição por nós, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Então, Cristo na cruz não é Cordeiro Pascal. Na cruz, ele é o maldito de Deus. E ele morre por causa dos meus e dos seus pecados. Amigos, a profecia apontou cada detalhe da vinda, do batismo, da morte de Cristo. E nesse domingo de Páscoa, nós celebramos não mais um Cristo na cruz, mas um Cristo que está vivo, porque ao 3º dia ele ressuscitou. No domingo ele ressuscitou muito bem cedo. E ele apareceu ali aos discípulos, às mulheres. Cristo está vivo. Esta é a mensagem que nós devemos pregar. Porque ele cumpriu as especificações da profecia. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu queria voltar aqui para você para dizer algo muito especial. Deixa eu fechar aqui o meu slide e dizer algo para você com todo carinho. Nós cristãos não celebramos Páscoa. A Páscoa era celebrada pelo povo judeu e ela apontava para a vinda do Cordeiro Pascal. Quando Cristo veio e morreu naquela cruz, ele cumpriu todas as profecias que para ele apontavam. Ele morreu como um cumprimento tipológico de todos os animais que morriam no santuário, não apenas o Cordeiro Pascal. E naquela noite de quinta-feira, como nós chamamos, né? Quando Jesus se reuniu com os discípulos para a última Páscoa, ele instituiu a ceia do Senhor. E a partir daquele momento ele disse, eu vos lavei os pés, eu sendo Senhor e Mestre, vos lavei os pés, para vos dar exemplo de como eu vos fiz, assim façais. E depois de haver lavado os pés, ele tomou o pão e distribuiu, tomou o puro suco da uva, que não era alcoólico, e distribuiu. E ele disse assim para os discípulos, todas as vezes que comerdes desse pão e beberdes desse cálice, anunciais a morte do Senhor, até que ele venha. O que fez Jesus? Ele cumpre a Páscoa, ele cumpre toda a tipologia do Antigo Testamento, a tipologia do santuário. Por isso, quando ele morre, o véu do santuário se rasgou em 2, de alto a baixo, e ele agora estabelece uma nova cerimônia, um novo rito para os cristãos, a ceia do Senhor.
Então, nós cristãos não celebramos Páscoa. O que nós celebramos? A ceia do Senhor. Porque a Páscoa era o judeu quem celebrava. Ah, a gente está comemorando Páscoa. Você matou o cordeiro pascal? Você está comendo a carne do cordeiro com ervas amargas e pães asmos? Não. Isso não é Páscoa. E mesmo que você tivesse hoje matado um cordeiro, comido pães asmos e ervas amargas, isso não estaria correto. Por quê? Porque Cristo foi sacrificado. Ele é a nossa Páscoa. É por isso que a gente não sacrifica mais. O santuário teve o seu papel, apontou para Cristo, mas quando o tipo encontrou o antítipo, a sombra tem que dar lugar à realidade. Então, Páscoa foi um símbolo para a nação de Israel, para o momento em que o Messias chegaria. Mas quando o Messias veio, Paulo diz que Cristo é a nossa Páscoa. Ele cumpriu todas as cerimônias do Antigo Testamento. A gente não celebra a Páscoa. Eu sei que muitos postaram aqui com toda boa vontade, boa intenção. Feliz Páscoa, pastor. Eu entendo. Eu entendo a gentileza do seu coração. Mas nós temos que ser fiéis à Bíblia. Não existe essa história de ovos de Páscoa, coelhos, chocolates. Isso apenas acontece no mundo de mercado. Mas isso tira completamente o foco do verdadeiro significado, que é a morte de Cristo. Ele é a nossa Páscoa. Ele morreu. Mas quando ele cumpre a última Páscoa, ele estabelece uma cerimônia que essa sim, eu e você devemos celebrar. E até que ele volte. E ele prometeu para os discípulos, eu não mais beberei do fruto da vide até que beba convosco no reino de meu Pai. Então Jesus celebrou a primeira ceia e nunca mais celebrou. Ele está aguardando eu e você para lá na casa do Pai celebrarmos uma ceia com ele. Maravilha, né? Ele nos aguarda para a celebração de uma extraordinária ceia. Então, queridos amigos, queridas amigas, eu sempre digo que esse canal eu criei para ajudar pessoas a ir para o céu. Esse é o objetivo desse canal. Então, a gente tem que trazer sempre aqui a verdade. Ainda que alguns não compreendam, que não concordem, eu tenho que entender isso tudo. Afinal de contas, nós não estamos no mesmo passo todo mundo, né? Alguns estão mais à frente, outros mais atrás, outros estão ao lado da gente, mas todos estamos indo na mesma direção. Se você está aqui comigo, vai dar 4 da tarde nesse domingo, conectado nessa live, é porque você quer o céu. Então é para isso que a gente preparou esse canal. É para isso que eu estou aqui, para ajudar você a compreender algumas coisas da Bíblia. E essa profecia das 70 semanas apontava para o batismo de Cristo, no ano 27, para a sua morte no ano 31 e para o apedrejamento de Estevão no ano 34. O fim das 70 semanas de graça dadas ao povo judeu. Essa profecia marcava o ano da morte de Jesus, a metade da 70ª semana, ano 31. A profecia de Daniel 9 marcou o mês da Páscoa, o primeiro mês, o mês de Abib, ou Nissan, como alguns chamavam. Ela marcou o dia, o 15º, porque Jesus morreria no dia em que o cordeiro pascal era comido, e a carne era comida no dia 15. E marcou também a hora, porque como Cristo tinha que cumprir os papéis dos animais do santuário, a tipologia do santuário, o sacrifício contínuo, que era todos os dias, o cordeiro morria 9 da manhã e outro 3 da tarde. Jesus foi crucificado exatamente às 9 da manhã. Quando foi 3 da tarde, houve trevas sobre a terra. E as trevas duraram até as 15 horas, até as 3 horas. Alguns dizem que essas trevas eram o pai ocultando a nudez do filho. Isso mesmo. Porque ainda que algumas pinturas e alguns pintores bondosos coloquem um tipo de vestimenta no Cristo da cruz, o hábito dos romanos ao crucificar um criminoso era que ele fosse crucificado nu e as suas vergonhas, os seus órgãos genitais,
ficassem ali expostos. Alguns dizem que essas trevas era Deus em luto, Deus ocultando a nudez do seu filho na cruz. Páscoa, ela se cumpriu em Cristo. Hoje nós celebramos a ceia. E toda vez que você lavar os pés, como manda a Bíblia, comer o pão e beber o cálice, não se esqueça de anunciar a morte do Senhor até que Ele venha. É isso que nós temos que fazer. Não só a morte, mas também a ressurreição. Porque no domingo Ele ressuscitou. E porque Ele ressuscitou, porque Ele venceu a morte, até mesmo aqueles que morrem, um dia voltarão à vida. É por isso que a palavra de Deus diz que aquele que está em Cristo não morre para sempre. Ele morre por um instante, mas Deus irá ressuscitá-lo. Que nesse domingo que celebramos a ressurreição de Cristo, que nesta semana onde celebramos o sacrifício dele, sua morte na cruz, sua vitória sobre a morte, sua ressurreição, não nos esqueçamos de que ele foi para o céu. Ele está hoje no santuário, mas em breve ele vai voltar para buscar a todos nós. E que eu e você estejamos prontos para esse evento, a volta dele. Vamos orar? Pai querido, muito obrigado por esse tempo que passamos estudando esta profecia. Que o teu bom e santo Espírito nos ajude a reconhecermos no Cristo crucificado o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas Cristo não está mais na cruz. Ele ressuscitou. Ele venceu a morte. E porque ele venceu a morte, nós podemos também vencer e ter vida eterna. Vida eterna essa que será dada quando ele voltar em glória e majestade, como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Cuida, Pai, de todos nós e nos ajuda em nosso preparo para esse evento. Oramos em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado aos quase 1000 amigos que estiveram conectados com a gente nessa tarde de domingo. Se você não está inscrito no meu canal, se inscreve agora, por favor. Não deixe de se inscrever. Ative o sininho, porque aí quando você ativa o sininho, todo vídeo que eu posto, toda live que eu fizer, você vai ser notificado. E você pode nos acompanhar aqui. Deixe o seu like se você gostar. Partilha com os amigos o canal, o vídeo de hoje. E a gente se encontra na nossa próxima live, no nosso próximo vídeo. Deus abençoe você, sua família, grandemente. E que em breve o Cristo que ressuscitou, foi assunto aos céus, volte para nos buscar, nos encontre todos preparados. É a minha oração por você. Abraço.